Isso, hoje nós vamos falar sobre as crianças, o que elas podem fazer, principalmente nesse tempo de calor, como é que a gente pode tratar dos nossos pequeninos. A doutora Michele já é uma amiga nossa aqui de longa data e obrigado por ter vindo de novo aqui ao Grupo Bandeirantes. Doutora, bom dia. Bom dia, Edson. Obrigada a você pelo convite. Doutora, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, o que a gente faz com os pequeninos nesse calor, doutora? Acho que o mais importante é a gente lembrar da hidratação, principalmente dos bebês, né? A partir dos 6 meses, quando os bebês começam a introdução alimentar, a gente começa a oferecer água, né? Para os bebês, então, e eles às vezes não pedem água, então a gente tem que lembrar de oferecer e às vezes lembrar as crianças também, porque elas estão brincando, estão às vezes distraídas e elas esquecem aí de tomar água. Acho que é uma das coisas mais importantes. Os próprios adultos parece que estão esquecendo de tomar água, né, doutora? É uma coisa estranha, por isso o corpo quase fica pedindo lá, o camarada não vai. Ele tem que tomar água, né? Tem que tomar água, é um hábito que é bom a gente desenvolver aí desde criança. Bom, eu não ia começar a entrevista com essa pergunta, é que o calor está demais aqui, por isso que eu perguntei da hidratação, que é muito importante. Mas eu queria perguntar para você, doutora, se é preciso que a gente se preocupe com a criança antes mesmo dela nascer. É super importante. Acho que uma das coisas importantes aí é que a gestante, né, a mulher grávida, faça as consultas pré-natal e não visando só a saúde dela, né, principalmente visando a saúde da criança. Então, tem várias coisas que a gestante pode fazer já pensando num nascimento saudável. Então, além das consultas, manter uma dieta saudável, tomar as vacinas que são indicadas para gestantes, porque isso ajuda na saúde do bebê depois que ele nasce também. E nada de bebida alcoólica, de fumo, né, doutor? A bebida alcoólica, o ideal é que não seja ingerida durante a gestação, porque um pouquinho de álcool que a mãe toma vai direto, né, para a corrente sanguínea e passa para o bebê que está em desenvolvimento. E ele está todo em desenvolvimento, né, principalmente o cérebro do bebê. Então, o álcool que a mãe ingere pode interferir aí no desenvolvimento cerebral. E fumo também, ele atrapalha a circulação, né, sanguínea, pode atrapalhar o crescimento do bebê. E a gente tem tantos recursos agora para auxiliar a gestante, né, doutora? Lembrando do meu tempo aí, a minha esposa Marley disse assim, olha, ela tem uma irmã que são 10 anos de diferença uma da outra. Ela disse assim, tá certo que eu tô falando lá do século retrasado, mas ela falou, minha mãe estava grávida e eu nem sabia. Que a medicina evoluiu muito, tem muitos recursos à disposição, tem que usar, né, doutor? Tem que usar. A gente tem exames sensíveis, você consegue descobrir a gravidez muito precoce, né? Tem ultrassons que você faz de rotina, você consegue acompanhar toda a evolução do bebê, então tem muita coisa para ser usada. Qual que é o tempo, você falou bem precoce, qual que é o tempo mínimo, assim? Às vezes a moça está com um enjoo, não sabe se está, se não está. Qual é o tempo mínimo que dá para descobrir se a pessoa está grávida ou não? Com os exames sanguíneos, 4, 6 semanas já dá para saber. 6 semanas? Um pouquinho, Puxa vida. Até aqueles testes de farmácia, alguns já dá para detectar, assim. Umas 6, 8 semanas já dá para ver. Aquele não falha? O teste da farmácia? Não é para falhar. Doutora, agora as dificuldades, depois a gente já falou do pré-natal, agora depois que chega um ser novo na casa, aí muda totalmente a rotina da pessoa, né, do casal, né? Muda, muda completamente, muda o sono, muda as prioridades. Então, a chegada de um bebê, principalmente o primeiro bebê, muda completamente a família. Você acha que é por isso que tem muitas moças evitando a gravidez, deixando para ficar grávida bem mais tarde, ou às vezes até optando mesmo por não ter filhos? Você acha que é um medo que tem, ou é uma responsabilidade que aumenta muito quando vai chegar o bebê? Acho que é um conjunto de fatores, assim, né? Tem o desejo de ser mãe ou não, é uma grande responsabilidade, né? Criar, ser responsável pela educação, pela criação de uma criança. Eu acho que as mulheres hoje têm pensado muito nisso, têm pensado nelas como profissionais, pensado na carreira e tudo que isso impacta ali na vida. Então, acho que as pessoas estão mais conscientes da responsabilidade que é de criar uma criança, então elas ficam tentando assim, adequar a vida para esse momento. 10 horas mais 8 minutos, estamos ouvindo a doutora Michele Marque de Medeiros, que é pediatra lá do Hospital Veracruz. Daqui a pouco ela fala também onde é que você pode encontrar para levar o seu bebê para que ela cuide direitinho dele.
Agora, doutora, a criança tem que ser acompanhada, vigiada, controlada 24 horas por dia? Pela família, Pe- sim? É, Na verdade, quando os bebês são pequenininhos, eles têm que ser acompanhados bem de perto. Conforme ele vai crescendo, o ideal é que você dê um pouquinho de independência para as crianças. Mas nos primeiros meses, primeiros anos, eles precisam de uma vigilância um pouco mais próxima, assim, né? As crianças são exploradoras, curiosas, né? E então elas podem estar sujeitas assim a acidentes, a ingerir coisas que não devem. Então, assim, principalmente nos primeiros anos é uma vigilância assim bem próxima que tem que ficar. você tem filhos pequenos, doutora? A minha tem 9 anos 9 agora. anos. Então já passou aquela fase de começar a subir as coisas. Tira os remédios daqui, põe lá para cima, vaso, põe tudo para cima. É uma fase, é o que você falou, começa a explorar, começa a mexer, puxa tudo, daqui a pouco causa um transtorno, não é, doutora? Sim, agora ela já está numa fase que ela entende, já conhece os perigos. E a gente vai, né? Durante esses 9 anos, você vai conversando, explicando, ela já está. Agora ela está bem consciente, ela já ajuda a olhar as crianças pequenas, os primos, os amiguinhos menores, ela já tem essa consciência. E já está com celular também ou não? Não, ainda não. Tô dando uma segurada aí. Você é uma heroína, viu? Porque, olha, eu vou te contar. O Edson Elias, que é nosso ouvinte fiel, aqui está dizendo: bom dia, Xará. A melhor coisa com a chegada de um bebê é a felicidade dos avós. Os avós ficam meio passados, meio bobos, não é, doutora? Eles falam que avô é pai e mãe com açúcar, né? Nossa. Que é o que pode cuidar, aproveitar sem ter tanta responsabilidade no criar, no educar, em pôr as regras. Então, fala que é um amor multiplicado, né? Agora, doutora, a gente falou aqui da preocupação com a criança quando ela está em casa, mas e quando ela está na escola, ou está na igreja, ou está no clube? Como é que a gente faz para manter essa vigilância aí? Porque a gente não está perto. Quando a gente está perto, a gente segura. A gente até tem mania de prever o que vai acontecer. Não mexe nisso, às vezes até sufoca a criança. Mas quando ela está longe da gente, como que a gente faz? Eu acho que vem da educação que você vai dando para a criança, explicando os perigos que tem. E dependendo da idade, tem que ter alguém olhando, né? Na escola, nos primeiros anos, sempre tem, além da professora, tem os auxiliares de sala. Quando está no clube, tem os monitores. Então, assim, criança tem que ter vigilância, não tem muita opção, principalmente os pequenos. Doutora, independentemente de... Sempre que a gente toca nesse assunto aqui, as pessoas já levam lá para o lado da política. Agora, Tiago, tudo é política, né? As famílias até se dividem, porque você não pode pensar diferente do seu cunhado, do seu tio, que ele tira você do... É impressionante. Tira você do grupo, não olha mais na sua cara. Mas eu quero falar sobre vacina, doutora, porque a vida inteira a gente falou dos benefícios da vacina, a vida inteira a gente vacinou os nossos filhos. Agora, é impressionante como tem muita gente que não está levando os filhos para tomar vacina. Eu queria que você falasse para essas pessoas que a vacina é importante, que as crianças precisam ser vacinadas, doutor. Eu acho que a vacina é uma das maiores descobertas da medicina. Acho que salvou aí muitas vidas desde que foi, né, desenvolvida. A gente, no Brasil, tem um calendário vacinal excelente, né? Quem faz as vacinas no SUS, no posto, está coberto. Muda a vida das crianças, a vacina. Então, é uma coisa super importante. A gente tem doenças graves que são preveníveis por vacina e elas têm eficácia, têm segurança comprovada. Os efeitos adversos assim, são raros e pequenos. É muito raro alguém ter algum problema com vacina. Não tem como comparar o problema que a doença causa com o possível problema que uma vacina pode causar. Então, a gente vê todos os dias crianças internadas, graves, no hospital por doenças que são preveníveis por vacina, por exemplo, por Covid. A gente tem muito mais caso grave de Covid em adulto e em idosos, é verdade isso, mas a gente tem caso grave em criança e é uma doença prevenível por vacina. E aí é muito triste a gente ver uma criança grave no hospital por uma doença que você consegue prevenir por vacina. Antigamente, doutora, as mulheres elas optavam por criar os filhos, né? Muita gente deixava até o trabalho para ficar em casa, mas hoje não. Hoje o mundo mudou, as mulheres ajudam o marido na composição da renda
Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: às vezes a criança tem alguma deficiência na escola, ou mesmo uma questão da visão. E às vezes, numa sala de aula, o professor, com tantas crianças, não consegue detectar aquilo. Como é que o pai pode fazer para saber se a criança está enxergando direito ou não, por exemplo? A gente, dentro da rotina da pediatria, das consultas de rotina da criança, tem as rotinas de oftalmologia. Então, o ideal é que a criança seja levada no primeiro ano de vida para fazer uma avaliação oftalmológica. E aí tem consultas subsequentes, assim, para você ver, né, para poder detectar algum problema mais precoce. Mas você consegue observar as crianças que por exemplo, vão ver um livrinho ou assistir um filme que tem que ficar muito perto, né, da TV. Às vezes a gente vê bebê, assim, pequenininho, que pega o brinquedo muito próximo, assim, do rosto. Você consegue ir observando algumas coisas, assim, nas crianças que te chamam, que levantam um sinal de alerta, assim. 10 horas mais 15 minutos. Agora, doutora, o pediatra, como você, acaba sendo o anjo da guarda, né? Porque você tem que olhar a visão, audição, crescimento, ver se os dentes estão em ordem. É um check-up que você faz com os pequeninos, doutora Michele? A gente chama esse acompanhamento de puericultura, que a gente começa nos primeiros dias de vida e aí você segue a criança a vida toda. Exatamente, porque o papel do pediatra não é só atender a hora que está doente, é você acompanhar esse crescimento para você acompanhar a saúde da criança. Então, direcionar para esses atendimentos dos especialistas quando precisa, orientar sobre a vacina, sobre a alimentação, sobre o uso de tela, de celular. Então, faz parte da nossa rotina do pediatra essa orientação da saúde da criança, que engloba tudo, tanto a parte psicológica, emocional, além do crescimento, das vacinas. Então, é um trabalho bem, bem completo, assim, a gente vê a criança como um todo. Historicamente, doutora Michele, as mulheres vão mais ao médico do que os homens, né? Isso é fato. Agora, de quanto em quanto tempo que a criança precisa ser levada ao pediatra? Você falou de uma frequência, mas qual que é essa frequência? Nos primeiros 6 meses, o ideal é que passe mensalmente. Então, todo mês tem a consulta com o pediatra. Aí, depois dos 6 meses a um aninho, a cada 2. Aí, do primeiro ano ao segundo ano, a cada 3 meses. Do segundo ano para o terceiro, que é um ano que tem desenvolvimento de fala, desfraude, a gente vê a cada 4 meses. E aí, depois dos 3 anos, a gente vê a cada 6 meses até a criança completar 5 anos. Aí, as consultas passam a ser anuais, até a criança entrar na puberdade, que é quando começa a ficar mocinha, né? Tem os sinais aí de maturação sexual. Aí a gente tem que ver um pouco mais frequente, assim, porque aí você tem que ver o desenvolvimento sexual, né? Se está crescendo mama, os pelos, a gente tem que ver se está tudo bem. E é um momento de crescimento acelerado e de muita mudança emocional, psicológica, assim. Então, aí o pediatra tem que acompanhar um pouco mais de perto, cada 3, 4 meses. Agora, a pergunta que valendo $1 milhão, doutora. Que horas que tem que tirar a chupeta? Ixi. Isso eu não tenho um tempo certo, assim, de tirar a chupeta. Eu falo assim, a gente tem que sempre lembrar por que a gente deu a chupeta para a criança, né? Isso eu converso quase todos os dias nas consultas. A gente normalmente dá a chupeta para a criança se regular, né? Ela precisa da chupeta para se acalmar, para dormir. Então, assim, ou a gente tira quando está atrapalhando a dentição, ou a gente tira quando já tem maturidade neurológica, quando já consegue se acalmar sem a chupeta. O ideal sempre é a gente usar o mínimo possível, né? Então, o que a gente tenta fazer, principalmente depois do primeiro ano, é controlar tempo de uso. Usar só para aqueles momentos que precisa muito e aí tentando substituir essa forma de se acalmar, né? Por outras coisas, que a criança vai começando a entender e ela vai tendo recurso. Mas tem que sempre pesar o risco e benefício aí do tirar a chupeta. Estamos falando com a doutora Michele Marques de Medeiros, que é pediatra. Na esteira da chupeta também tem a fralda, né, doutora, para tirar. O que mais que tem para tirar da criança? Na verdade, eu gosto de falar que não é a gente que tira as coisas da criança, né? Da fralda, eu falo assim, a criança que sai da fralda, porque ela precisa estar madura para sair da fralda. Se é uma criança que não consegue sentir que está com vontade de fazer xixi, que está na hora de ir ao banheiro para fazer o cocô, não adianta você tirar, porque ela vai fazer na roupa, vai ter escape, vai molhar toda a cama, isso gera outros problemas para a criança.
Então, tem a mamadeira, tem a chupeta, tem a fralda, tem essas coisas que fazem parte do desenvolvimento da criança, ela ir amadurecendo e ela ir deixando de fazer. Agora, continuam valendo aqueles conselhos antigos, por exemplo, assim, não ficar dando muita bala, muito doce, muito pirulito para as crianças? Ah, isso com certeza. Todos esses, né, essas guloseimas, assim, elas fazem parte da vida, né? Eu acho que a gente tem que ter uma relação saudável aí com a comida, porque a gente não pode que isso seja um hábito diário e que substitua a alimentação saudável, né? Então, um pirulito, uma bala de vez em quando, que o avô gosta de dar, não tem problema. O problema é assim, trocar o lanche da tarde por um doce, né? Todos os dias. Então, eu acho que as guloseimas fazem parte aí da nossa vida. Doutor Wagner Marcondes, que ele é do bairro Vila Régio, em Campinas, está dizendo o seguinte: desculpe, eu concordo que possam ter pessoas negacionistas em relação às vacinas, mas também há a questão de pais totalmente relapsos. Vejam quantas campanhas de vacinação existem e sempre sobram vacinas aos montes, porque os pais simplesmente não dão essa importância. Essa situação de erguer as coisas dentro de casa eu não vivi. Quando meu filho era criança, sempre prezamos pela educação do que ficar colocando objetos em cima do guarda-roupa. A doutora está certa quando disse que isso também é uma questão de educação da criança. Agradeço pela participação, por ler a minha mensagem. Excelente entrevista, doutor. É o Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Concordo com tudo que você disse. Legal, obrigada. Agora, doutora, o Unicef desenvolveu uma espécie de um manual, isso já tem algum tempo, acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos, cuidados para o desenvolvimento da criança na primeira semana, 6 meses. Esse negócio de manual funciona, doutora? Eu acho que, assim, para o cuidado da criança, a gente tem orientações, né? Era bom se a criança viesse com um manual de instruções e que ela seguisse tudo que está escrito lá. Mas a gente tem orientações do que são as melhores condutas, do que é o ideal, mas essas coisas são adaptáveis para cada realidade, para cada família, né? Mas é interessante ter conhecimento, né? Isso é um dos papéis do pediatra, né? Fazer essas orientações aí para cada época da vida. E aí a gente tentar se adequar a isso, né? Essas melhores práticas. Filho único é problema, doutora? Não é problema, não é um problema. Aí isso vai muito da escolha da família e do convívio também com outras crianças. Mas ter um irmãozinho, né, para brincar assim não ajuda? A gente nunca sabe, né? Se o irmão vai ser... A gente fala assim, eu quero ter... Eu falo para as mães, quando elas estão essa dúvida de ter outro filho ou não, eu falo que você tem que saber se você quer ser mãe de 2. Se você pensar, eu quero ter um filho para que ele seja amigo do irmão, porque às vezes tem irmão que não é amigo, né? É verdade. Então, eu acho que você tem que pensar, quando os pais decidem ter mais de um filho, tem que pensar se eles querem ser pais de mais de um, se eles estão ali prontos para essa relação de irmãos, que às vezes não é fácil. Agora, doutora, quais são as dúvidas mais modernas das mães hoje? Coisas que elas perguntam para você, que só acontece no seu consultório e que a gente aqui de fora jamais vai saber que a mãe tem esse tipo de dúvida. Nossa, são tantas dúvidas. Fala só uma. Eu acho que uma das coisas que é mais dos primeiros dias, dos primeiros meses que as mães têm dúvida é sobre a cólica do bebê, assim, né? Se tem algum remédio milagroso, assim, para cólica, que é uma coisa que não tem, né? Então, a gente tem aí orientações, tem algumas coisas para fazer, mas um remédio milagroso para você evitar que o bebê tenha cólica, né? Tipo, eu posso fazer alguma coisa hoje para o meu bebê nunca ter cólica, mas isso não existe. Isso é uma das coisas que mais elas perguntam. E aquelas crianças que dormem no meio dos pais, atrapalhando, que às vezes o único momento que os pais têm durante o dia e a criança quer dormir lá no meio dos dois. Que hora que tira essa criança de lá, doutor? Isso também é complexo, dormir junto é difícil. Isso também depende de cada família, é um hábito, né, que você cria. Às vezes, quando o bebê é bem pequenininho, pelo cansaço, pela rotina, né, que você tem que dar mamar a cada 3 horas, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o bebê fique no mesmo quarto que os pais até o 6º mês. Mas não na mesma cama, né? Porque vocês têm o risco aí de sufocamento do bebê. Mas depois, quando eles vão crescendo, que eles vão para a caminha, que começam a andar, tem várias crianças que têm medo, que acabam indo para a cama para dormir junto, né? Mas isso é uma questão comportamental que você
tem que trabalhar. Se para a família tá ruim, aquela criança indo lá dormir, você tem que levar a criança até o quarto, né? Ensinar, ficar ali perto para ela se sentir segura. Então, tem todo um trabalho para ser feito para a criança acostumar ali no quarto dela. Tem criança que demora, mas isso depende também da postura da família, né? Então, a gente tem que ir sentindo cada criança. Doutora, tem mais uma pergunta para você. A minha neta, Carol, vai fazer 11 anos, mas ela, assim, se ela está comendo, ela vê algum matinho, ela tira. Por que as crianças não gostam de matinho, não gostam de verdura, não gostam de alface, não gostam de nada? Esse povo não gosta de nada, doutor. Tem umas crianças que têm dificuldade mesmo. Lá no começo, nos primeiros meses de vida, as crianças têm uma dificuldade, às vezes, com a textura das folhas verdes, principalmente cruas. Elas, né, enroscam no céu da boca. Então, geralmente, a gente oferece para as crianças as folhas cozidas, assim, picadinhas, porque é mais fácil de comer. Conforme eles vão crescendo, eles vão passando por fases de seletividade. Às vezes, eles querem escolher o que vão comer, mas isso também é uma questão comportamental, que a gente tem que ir ensinando. Às vezes a gente tem que mudar a forma de apresentar, que eu falo assim, às vezes a criança não gosta, não está comendo nenhuma fruta, mas às vezes você corta a fruta de uma forma diferente, em forma de estrelinha. Então, você torna um pouco mais lúdico, você vai mudando aí o hábito da criança. Mas isso vem assim, não quero folha, não quero folha. Você tem que mostrar que você come, porque tem muitos pais que também não comem, né? E aí, mostrando a importância daquilo para a criança, envolvendo ela na compra do alimento. Às vezes, você leva na horta para ver como é plantado. Ela põe ela para fazer o alimento com você. Isso desperta curiosidade nas crianças. E aí, você vai melhorando essas seletividades. A tendência é ir crescendo e isso ir passando. Mas é bem comum as crianças não gostarem dos verdinhos. O Edmilson está dizendo aqui, bom dia, Edson, uma discussão inacabável com relação ao nascimento de dentes. Ele quer saber se o nascimento de dentes causa febre ou não nas crianças. Assim, né, se você for ver fisiologicamente, não causa. Quando você tem uma inflamação muito importante, quando está nascendo vários dentes, ele pode dar uma inflamação na boca, você até pode ter um pouquinho, assim, aumentar um pouquinho a temperatura corporal. Mas o que é interessante é que os dentes eles começam a nascer em torno dos 6 meses, que é bem a época que as crianças vão mais para o chão, que elas colocam a boca em tudo, a mão em tudo, né? E elas ficam mais doentes, elas têm mais contato com os vírus, com as bactérias. Então, meio que coincide a época do nascimento dos dentes com a época das vírus e bactérias, assim. Então, fica meio junto. O que o dente pode causar é um pouco de dor ali no local, baba bastante, a criança fica um pouco irritada pelo rompimento da gengiva ali, pela dor que dá. Mas febre, diarreia, fisiologicamente não é para acontecer. Não tem um motivo, assim, para acontecer. O Edmilson emendou uma outra pergunta aqui. Ele disse assim, olha, tenho 2 filhos e temos muita dificuldade na alimentação do mais velho, que vai fazer 3 anos em abril. O mais novo tem uma boquinha nervosa. Vai fazer 1 aninho. Qual a dica de alimentação para o mais velho? Essa de boca nervosa foi boa, hein? O que eu acho importante para as crianças mais velhas é para tentar ter uma rotina alimentar. Então, evitar os petiscos no meio das refeições. E é essas que eu estava falando um pouquinho antes, de envolver a criança no preparo, na compra dos alimentos. Mas tentar ter uma rotina. Então, tem café da manhã, lanche da manhã, almoço. E não ficar dando, principalmente, guloseimas. E não dar muito leite também. Às vezes, a gente mantém aquela rotina do bebê de tomar muito leite na criança maior. E conforme ela vai crescendo, ela não precisa de tanto leite. Se ela toma muito leite à noite, ao longo do dia, ele já supre a necessidade calórica da criança, então ela não tem fome. A gente tem que tentar equilibrar as refeições, não dar muita guloseima ali no meio, principalmente nos intervalos, porque às vezes chegam os pais e falam assim, não come nada. Eu falo, faz um diário do que a criança está comendo. E aí você vai ver que tem uma bolachinha, tem uma pipoca, tem um pãozinho no meio das refeições, e isso acaba inibindo mesmo. Muito suco. Às vezes a gente recomenda não usar, né, suco durante as refeições, porque às vezes só um copo de suco já inibe a fome, a criança não vai comer. Entendeu? Então tem várias dicas aí que dá para... É uma das coisas legais de falar com o pediatra na consulta. A gente faz toda uma orientação assim, de alimentação.
Quem quiser encontrar você, faz como, doutora? Eu sou médica, eu sou neonatologista, que é a médica que cuida de recém-nascido, né, lá no Hospital Vera Cruz. E eu tenho meu consultório, que fica ali no Mediplex, na Barão de Itapura. Tá bom. Tem um telefone, tem redes sociais? Tem o Instagram, Michele Marque, Michele com 2 L's e Marque M-A-R-C-H-I. Tem um Instagram. Muito bem. Doutora Michele Marque de Medeiros, pediatra, veio aqui nos dar uma aula hoje. Muito obrigado por ter vindo e volte sempre. Parabéns pelo seu trabalho que cuida dos nossos bebês. Deus abençoe. Obrigada, Edson. Foi um prazer.